noite, pessoal. Então, eu sou a professora Fernanda Emanuele, sou a professora de História Geral. A nossa aula vai ser comumente às quintas-feiras. Só essa quinta que eu tive um imprevisto, não pude dar aula. Então, eu sou aluna do segundo ano de Medicina da UEMS e vocês podem contar comigo para o que precisarem, não só para a História Geral, mas também para qualquer outro conteúdo, para conversar ou para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? O nosso conteúdo eu vou estar dividindo, eu vou mandar para vocês as aulas, o material que foi usado nas aulas, as listas de exercício, meu WhatsApp está aí para vocês tirarem as dúvidas, tem os monitores de humanas também para vocês tirarem as dúvidas. Então, vamos lá, vamos trabalhar com tranquilidade, com saúde mental. Foquem na saúde mental de vocês e no rendimento de vocês, que vocês vão ver que no final do ano, quando chegar o Enem e os vestibulares, a gente vai conseguir ter uma vitória no que a gente quer, tudo bem? Então, a bibliografia principal que eu vou estar usando em todas as aulas de História Geral vai ser o livro História Geral do Brasil, do Cláudio Vicentino. Por que eu escolhi esse livro? Porque ele é um livro bem completo e ele é um livro que ele trata de diversos aspectos e que alguns outros livros eles deixam de lado. Então, por ele ser um livro mais completo, eu optei por usá-lo. E além disso, também em algumas aulas eu vou estar trazendo artigos de autores diversos, artigos de historiadores, artigos de mestrado, de doutorado, que é para estar aprimorando vocês e ajudando até também na questão de redação, tá bom? Aula 1. A nossa aula de hoje, a gente vai estar tratando do quê? Da linha do tempo da história geral, da pré-história e da história antiga, se tratando da Mesopotâmia, do Egito, dos hebreus, persas e fenícios, tudo bem? Então, vamos iniciar, a linha do tempo da história, e aí vocês vão entender, conforme eu vou passando o conteúdo, vocês vão ver que cada parte do conteúdo, cada etapa vai estar inserido em um período dessa linha do tempo, tudo bem? Então, primeiramente, a gente tem a pré-história, que vai até 4.000 anos antes de Cristo, que vai ser quando ocorre o surgimento da escrita, dando início à Idade Antiga. Essa Idade Antiga vai até 476, em que há a queda do Império Romano do Ocidente, dando início à Idade Média. A partir disso, em 1453, ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos, iniciando a Idade Moderna. E, por fim, em 1789, com o divisor de águas chamado Revolução Francesa, a gente tem iniciado a Idade Contemporânea, que vai até os dias de hoje. Aqui tem uma linha do tempo mais detalhada, a linha do tempo em que divide a cidade antiga, vai ser o que a gente vai mais falar na aula, que está na Mesopotâmia, no Egito, os hebreus, os persas, a Grécia e Roma. Nisso, a Grécia e Roma eu deixei para outra aula, porque é um conteúdo que ele é mais extenso. E para a aula não ficar muito cansativa, muito longa e ficar bem dada, eu preferi deixar essas duas para a próxima aula. Então, a partir que a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente, iniciando a Idade Média, na Idade Média a gente vai ter fatos como a queda do Império Romano, a gente vai ter o feudalismo, o islamismo, as cruzadas e a América pré-colombina. A partir disso, a gente vai ter a Idade Moderna, com acontecimentos como o Renascimento, como as reformas religiosas, como as grandes navegações, que são fatos muito importantes, o mercantilismo, os estados modernos, a primeira Revolução Industrial, o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos, que a gente vai ver na aula também mais para frente, que foi um divisor de água, o descobrimento da América e o achamento do Brasil.
Além disso, né, na idade contemporânea, que é o que a gente está inserido agora, a gente tem fatores muito importantes, como o divisor de águas chamado Revolução Francesa, as invasões napoleônicas, né, a chegada da família real no Brasil, a segunda Revolução Industrial, o neocolonialismo, ou seja, o novo colonialismo, a nova maneira de se colonizar, a paz armada, também chamada de Belle Époque, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa de 1917, a crise, né, de 1929 com a queda da Bolsa de Nova York, que vocês vão ver que é muito importante, a idade contemporânea em si toda é muito importante e até um pouco complexa, mas nós vamos aprender direitinho posteriormente, os regimes totalitários, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e a globalização como um todo. Então, isso é a linha do tempo da história geral. Esse vai ser o conteúdo que eu vou estar passando para vocês, que a gente vai estar estudando, que é o que cai nos vestibulares, ok? Então, a pré-história. Como vamos iniciar a pré-história, né? A pré-história, para entendê-la, a gente tem que entender o que está vinculado aos nossos ancestrais, né? Porque, gente, os conhecimentos que temos, né, sobre os primeiros tempos da humanidade vêm dos fósseis e dos objetos encontrados nas escavações paleontológicas. E essas escavações paleontológicas ganharam um maior impulso a partir do fim do século XIX. E com isso foram sendo descobertas várias coisas, várias novidades sobre os nossos ancestrais. A partir disso, né, a gente tem o livro A Origem das Espécies, que fez com que essas pesquisas ganhassem intensidade. Mas por que essas pesquisas ganharam intensidade? Porque, né, foi necessário que os pesquisadores eles estivessem convencidos de que os seres humanos eles tinham ancestrais biológicos. E isso, né, foi possível a partir desse livro que o Darwin fez, a partir do livro Origem das Espécies. Porque antes disso só haviam explicações míticos-religiosas, ou seja, só haviam explicações bíblicas, como no caso das civilizações judaico-cristãs, nas civilizações mitológicas, né? Então envolvia todo um mito, toda uma religiosidade nisso, né? Como é o caso dos povos africanos, dos indígenas, entre outros povos que estavam relacionados ao surgimento da humanidade. Situando nossas origens, né? No centro-norte da África, que era naquela parte onde tinham as florestas tropicais, né, que hoje são lugares desérticos, foi encontrado o fóssil mais antigo do mais antigo hominídeo, que é conhecido até agora, com a idade entre 6 e 7 milhões de anos, permitindo, né, mostrando que ele pertencia ao gênero, a esse gênero Sahelanthropus trascendens. E aí, a partir disso, né, a gente teve naquela região africana, na região que atravessava a Etiópia, o Quênia, a Tanzânia, foram encontrados alguns outros fósseis de ancestrais humanos, né, como do gênero Australopithecus, que aí eles viveram, né, no continente desde os primeiros 4 milhões de anos e se diferenciavam dos outros primatas conhecidos anteriormente pela dentição, que era uma dentição semelhante à dos humanos atuais, pelo andar que tinha uma postura bípede e pela postura ereta também. Também foram encontrados fósseis do gênero Homo, sobretudo fósseis da espécie mais evoluída, que é o Homo habilis, né? E o Homo erectus. Ali, né, tiveram, portanto, diversas linguagens paralelas dos nossos ancestrais, que fizeram com que se entrelaçasse e desembocasse no homem moderno. Então, o homem moderno vai ser a evolução de todos esses gêneros, de todos esses antepassados que vieram. A gente, né,
como característico, até voltei aqui, a gente tem como característica principal dos australopitecos a criação de ferramentas e o uso de instrumentos rudimentares. Os instrumentos daquela época eram muito rudimentares, conforme, provam as evidências que a gente tem hoje, as evidências de fósseis e até os próprios instrumentos de pedra que eram usados por eles. Apesar disso, ao contrário disso, os Homo, eles desenvolveram uma linguagem própria e aprenderam a controlar o fogo. Então, a partir daí, a gente já vê uma evolução, a gente já vê o surgimento da linguagem e o surgimento do controle do fogo, que posteriormente a gente vai ver é algo essencial para o desenvolvimento humano. Pode ver aqui, que há uma relação entre os australopitecos africanos e os homos. E isso se relaciona como, A gente tem especialmente a espécie do Homo erectus, que foi a descoberta, dos fósseis de hominídeos mais antigos que os australopitecos, que pertenciam ao gênero Homo, levantava duas hipóteses, duas correlações entre esses dois gêneros. Primeira hipótese era a de que o gênero Homo se separou do Australopithecus, antes do que se imaginava. Ou mesmo a outra ideia de que esses dois gêneros se desenvolveram de maneira independente a partir de outro ancestral comum. Ou seja, tem essa de que eles podem ter se desenvolvido independentemente, cada um da sua maneira, a partir de outro ancestral, ou que os homos se separaram dos australopitecos antes mesmo do que a gente imaginava. Então, os dois talvez um dia tiveram uma união e se separaram por motivos desconhecidos. A gente, tem que os fósseis, de Homo sapiens, que foram encontrados em diversas partes do mundo, mas a gente tem que os mais antigos fósseis, eles foram encontrados na África, que foram datados mais ou menos cerca de 160 mil anos, ao passo de que outros lugares teriam menos de 100 mil anos. Ou seja, eles chegaram à conclusão que a África seria o berço da humanidade. E dali a nossa espécie, que é o Homo sapiens, ele conseguiu se espalhar por outros continentes. E aí, a partir disso, os indivíduos Homo sapiens sapiens, eles empreenderam uma nova migração por várias partes do planeta, suplantando ou incorporando outras linhagens, outros gêneros. A partir disso, a gente tem a teoria da Eva africana, que colabora com uma versão de certas pesquisas genéticas, que foram apoiadas em estudos de DNA, que relatavam que os indivíduos investigados, os fósseis descobertos, eles descendiam de um só ancestral, ou seja, de uma única Eva, que viveu na África há milhares de anos atrás, tendo esses migrado para fora do continente e substituído as populações de Homo erectus na Ásia e dos neandertais na Europa. E isso vai se tratar da hipótese da origem única, ou também o chamado monogeísmo. E essa teoria da origem humana suscitou muitas divergências entre os estudiosos, assim também como a determinação das rotas migratórias que esses gêneros seguiram. No entanto, é ainda defendida essa teoria da Eva africana. Aqui a gente tem a expansão humana que foi gerada a partir da África. Então, a gente teve a saída aqui da África para a Europa, para a Ásia, para a Oceania, da Ásia para as Américas, porque tinha ali, todo um cerco de passagem. Das Américas eles conseguiram, então, a partir disso, eles conseguiram expandir. Aqui nessas imagens, tem essa imagem e algumas próximas, é um quadro que eu dividi,
que dizia ser o provável caminho evolucionário dos hominídeos, desde que o grupo, né, os primeiros, os primatas, até o Homo sapiens sapiens, ao qual pertence ao grupo atual humano, né? Então a gente tem lá desde 6 a 7 milhões de anos, que aí a gente tem todo esse tempo, toda a evolução dos primatas. Posteriormente, posteriormente a gente tem o Homo erectus, o Homo ergaster, o Homo sapiens, que estava presente principalmente nas savanas africanas, o Homo neanderthalis, né, que estava principalmente na Europa e na Ásia Ocidental. Então prestemos atenção que eles já são bípedes, né, já tem a postura ereta. O Homo sapiens sapiens, que tem a chegada na América do Sul, que é o que mais se parece com a gente, né? E o Homo florensis, que fazia presença principalmente na Indonésia. E como se dava a vida em grupo das pessoas antigas, né? Desse povo antigo? A gente teve, né, ao longo do seu processo de adaptação física ao meio, a espécie humana ela foi se tornando mais hábil com as mãos e aprendendo a utilizar essas mãos como meio de trabalho. Além disso também teve um desenvolvimento cerebral, né? E esse desenvolvimento cerebral que favoreceu a capacidade de raciocínio, que permitia a criação de ferramentas, e essas ferramentas facilitavam as atividades, facilitavam o preparo e o consumo de alimentos, facilitava desenvolver a criatividade desses povos, e isso fez com que, consequentemente, ampliasse a cognição e o uso da capacidade cerebral dessas pessoas. Ou seja, quanto mais usava essa capacidade cerebral, mais se desenvolvia, mais meios se desenvolviam, né? E o exame dos instrumentos que foram deixados pelos primeiros humanos foi um dos critérios para estabelecer a divisão dos períodos, né? Que convencionou-se o primeiro período de todos, né? O período paleolítico ou idade da pedra lascada, que se iniciou há mais ou menos aproximadamente 2,7 milhões de anos e se estendeu até 10.000 a.C., né? Eles foram os primeiros grupos do período paleolítico, né, que viviam em bandos e empregavam grande parte do seu tempo e da sua energia na busca pelo sustento, pela sua sobrevivência. Todo instrumento que eles consumiam era extraído diretamente da natureza por meio da coleta, da caça, da pesca, e também eles realizavam essas atividades, né, de coleta, de caça, de pesca, com instrumentos fabricados, principalmente por lascas de pedra, por isso o nome Idade da Pedra Lascada, por essas lascas de pedra, por ossos e por madeira. Nós temos, né, algumas pesquisas recentes que indicavam que no início do período, né, os homens e as mulheres se dedicavam às mesmas tarefas básicas. Contudo, com o passar do tempo para conseguir o alimento necessário de modo mais eficiente, de modo mais fácil, as tarefas, né, passaram a ser divididas conforme a idade, conforme o sexo e conforme as condições físicas dos membros daquele bando, do bando que estava envolvido na caça e na coleta. E a gente, né, chama isso foi chamado de divisão natural do trabalho. Assim, né, sempre que os homens se tornaram responsáveis pela fabricação de ferramentas, né, pela construção de tendas, pela caça e pela pesca, as mulheres ficavam relacionadas àquela função de fazer, sobretudo, o trabalho da coleta dos grãos, da coleta das folhas, dos frutos, de todos os alimentos, além das várias atividades artesanais. Dentro disso, os anciãos, que são os idosos, e as crianças, eles também ajudavam nisso conforme as suas forças iam permitindo, conforme eles conseguiam. E o constante deslocamento que a gente teve, né,
para conseguir uma possibilidade de sobrevivência, isso foi chamado de nomadismo. Nomadismo, os nômades, né? Que levavam os grupos do período paleolítico a ocuparem lugares por período relativamente até curtos, né? O que dispensava a construção de moradias firmes e duradouras. Por isso, geralmente, o que eles ocupavam, o que eles usavam como moradia, né? Eles procuravam abrigos provisórios, como grutas, cavernas ou cabanas feitas de gravetos, ou até mesmo de galhos de árvores ou tendas feitas das peles dos animais que eles caçavam. Então, era algo que não era duradouro. Muito se sabe, né, muito do que sabemos da vida cotidiana, da vida dessas populações, né, das comunidades paleolíticas, está relacionado com as pinturas que foram encontradas nas paredes das cavernas, as chamadas pinturas rupestres, que eu até coloquei aqui essa imagem aqui. Então, né, a arte rupestre, ela testemunha o quê? Ela testemunha a grande conquista da nossa espécie, que vai ser o quê? A capacidade de concretar o pensamento e as observações que essas pessoas tinham, né, do meio em que eles estavam, das observações deles. E essa capacidade, né, está baseada na linguagem. Então, a escrita foi considerada a filha mais jovem dessa arte das pinturas rupestres. E evidências, né, mostraram que o desenvolvimento da capacidade do Homo sapiens sapiens de se expressar por símbolos se datava de mais ou menos 40 mil anos, né? Contrariando e tinha um contrário dessa evidência de 40 mil anos que mostrava que foram descobertos fragmentos de argila com inscrições simbólicas, né, em vários sítios arqueológicos que demonstravam que existia uma grande arte antes disso, uma simbologia, que eles demonstravam os pensamentos abstratos por meio dessas pinturas rupestres nas paredes das rochas, ou também por meio de gravação por auxílio de pedras usadas em baixos relevos, como eles pegavam as pedras e gravavam as pedras que eles geravam instrumentos, gravavam em outras pedras, em alguns lugares, as suas artes rupestres. E o domínio sobre a natureza, né? Com o fim da última glaciação, esse fim ele tornou possível a sedentarização humana. Então, ele tornou possível que o humano se fixasse, se tornasse sedentário. Exatamente. E esse fenômeno, né, esse fenômeno climático que alterou as formas de vida preexistentes no planeta, também estimulou a migração de animais e de seres humanos para lugares que houvesse abundância vegetal, levando eles a ocupar diversas regiões do globo. A fixação desse ser humano em determinados lugares esteve associado à domesticação de animais e até mesmo ao cultivo de plantas, que caracterizavam uma mudança profunda na história da humanidade, né? Porque antes vocês viram, a gente tinha o nomadismo, prevalecia os nômades, e agora a gente já consegue fazer com que essas pessoas fiquem em um lugar, se estabeleçam nesse local. E tradicionalmente, né, isso foi conhecido como a Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, que é caracterizada pelo período denominado período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, que se estendeu mais ou menos de 10.000 a.C. a 4.000 a.C. Outros grupos, né, porém, eles permaneceram nômades e adotaram outros meios de vida. E de que maneira eles conseguiram se dar o domínio da agricultura? A gente tem alguns textos de historiadores que falam que a agricultura ela se unia com a caça, com a coleta. No entanto, essa agricultura ela foi precedida de uma domesticação de plantas e animais, ou seja, as pessoas, né, os humanos, eles escolhiam as variedades mais interessantes para reproduzir ou para cruzar mais adiante.
E aí iniciava-se o processo de seleção artificial. E aí você conseguia nessa domesticação, que era uma condição de transição para a agricultura, que só culminou quando eles conseguiram, né, obter uma dieta que proporcionasse todos os elementos nutritivos que fizesse com que eles parassem de depender da caça e da coleta. Alguns historiadores levantam também a questão da criação de animais, que é possível afirmar que a agricultura e a pecuária foi uma fonte principal de alimentação, uma opção de vários grupos, né? Alguns pesquisadores defendem ainda de que coube às mulheres decifrarem o mistério da germinação, do crescimento das plantas, né? Pois elas eram responsáveis pela coleta e, portanto, mais familiarizadas com os ciclos e com as características que estavam relacionadas ao mundo vegetal. Como consequência, né, da descoberta da agricultura e da criação de animais, esses grupos se fixaram em áreas férteis, né, nas margens de grandes rios e com isso conseguiram várias sequências de boas colheitas durante longos períodos e isso levou ao aumento da população, o que por sua vez demandou a mudança na organização dos grupos sociais. Então, esse aumento da população gerou uma necessidade de mudança do ritmo de vida, né? No Neolítico, os homens aprimoraram o arco e flecha e utilizaram largamente o fogo. Vocês lembram que anteriormente eu tinha falado da importância do fogo, né? Então eles utilizaram fogo para poder cozinhar, para poder espantar animais, iluminar suas moradias e principalmente se aquecer. E tornaram também mais eficientes e sofisticados os instrumentos, que agora eram de pedra polida, e passaram ainda a utilizar madeiras, tanto para a construção de moradias, porque agora eles não eram mais nômades, né? E também de canoas, para a construção de canoas e para a fabricação de instrumentos de defesa. Ao final do período neolítico, em algumas regiões do planeta, tornou-se generalizada o uso, né, a prática de usar os metais como técnicas de fundição de cobre, de ferro e de bronze, utensílios, né, com isso, utensílios e armas, eles foram aperfeiçoados e essa época ficou conhecida como a Idade dos Metais. E apesar, né, da impossibilidade de estabelecer uma cronologia exata desses avanços, os historiadores supunham que o bronze teria sido utilizado em diversas áreas do Oriente por volta de 4000 a.C., né? E com isso, a gente vê que o desenvolvimento técnico, né, aplicado à agricultura possibilitou que houvesse uma maior produção e um consequente aumento populacional, que alguns grupos, né, familiares, eles passaram a exercer domínios sobre outros grupos, o que não existia antes. Foi aquela mudança social que eu falei com vocês. E isso gerou uma sociedade muito ampliada, uma sociedade heterogênea. E a necessidade, né, de garantir a defesa e a produção em áreas relativamente extensas, né, que eram habitadas por várias aldeias ou grupos familiares, levou ao início da organização dos estados. E as grandes transformações ocorridas ao longo do período neolítico mudaram radicalmente a forma como existia a convivência humana em algumas regiões do mundo, em que a posse coletiva que até então prevalecia nas comunidades passou a coexistir com situações de posse privada, ou seja, os instrumentos e o fruto do trabalho que antes pertenciam, né, a toda a comunidade, agora se tornavam exclusivos de cada indivíduo, de famílias ou de grupos familiares, surgindo assim nesse período as primeiras organizações sociais com a criação do Estado e com o desenvolvimento da escrita. Primeiramente, né, o que parece foi no Oriente Próximo, no Egito e na Mesopotâmia, que a gente vai falar mais à frente. Aqui, né, eu coloquei um fluxograminha para a gente recordar com os principais pontos que tem da pré-história, entre eles o período paleolítico e o neolítico, separando da idade dos metais, que foi um divisor de águas em que a gente teve a metalurgia e as organizações sociais
mais numerosas. A ocupação do continente em que vivemos. Agora a gente vai falar da ocupação do continente americano. Não há um consenso entre os estudiosos, entre os historiadores, sobre a data aproximada da chegada humana ao continente americano. As divergências entre elas são muito grandes. Para alguns elas ocorreram em um tempo mais curto, para outros em um tempo mais longo, ou seja, não é algo que a gente tem que se ater muito, mas é algo que vocês têm que saber, que não houve um consenso, não há uma data certa. E pela diversidade, das características biológicas e linguísticas entre os nativos da América, a gente conseguiu reforçar as hipóteses de que o povoamento inicial do continente americano ele tenha se dado a partir de pelo menos 2 caminhos migratórios de caçadores e coletores. Um deles, que foi do norte, pelo estreito de Bering, que teriam vindo aqueles grupos asiáticos, que a rota seria a rota mais provável, e do sul, que é o segundo caminho, pelo Oceano Pacífico, teriam chegado os habitantes da Austrália e das Ilhas Polinésias, que é a rota menos aceita no meio científico. E aí, dentro disso, os estudiosos consideraram que os primeiros grupos humanos teriam percorrido pelo menos 3 caminhos para chegar à região do que viria a ser o território brasileiro hoje. Esses grupos teriam saído do litoral das atuais Colômbia e da Venezuela e chegado à Amazônia. Ou outro ponto, ou eles teriam atravessado os Andes, ou então eles teriam entrado pelo litoral, seja tendo vindo da Patagônia pelo Oceano Pacífico em direção ao norte, ou partindo do Caribe, entrando pelo litoral nordestino em direção ao Atlântico Sul. Nisso, verifica-se etnicamente que a existência de 2 grupos, a gente tinha 2 grandes grupos naquela época. O que chegou primeiro se assemelhava mais aos negros africanos e os aborígenes da Oceania, e a esse grupo que pertence àquele esqueleto, o esqueleto feminino, que foi reconstruído com várias técnicas especiais, que foi batizado de Luzia, que tinha mais ou menos cerca de 11 mil anos, que foi encontrado há muito tempo, em 1970, por franceses e brasileiros. E outro grande grupo, posteriormente, que se parecia mais com asiáticos e que estava na base da composição étnica da maior parte dos grupos indígenas das atuais Américas. Dentro disso, a gente tem as diversidades culturais, diversidade de culturas que conseguimos ter com esse desenvolvimento, com esse crescimento das populações humanas. Quaisquer que tenham sido as rotas, os dados que a gente tem sobre esses primeiros povoadores são em geral, que eles eram agrupados de acordo com a ocupação em regiões geográficas distintas. E aí, a partir disso, pesquisas têm demonstrado que a América contou com civilizações que desenvolveram técnicas de agricultura, técnicas de metalurgia, técnicas de engenharia, além de sistemas de escrita, de arte e de uma organização social e até mesmo política. E nisso, entre as sociedades americanas, com o maior número de artefatos descobertos e preservados, estão as da região da Mesoamérica, que desenvolveram a partir de 1200 a.C., e das regiões da Andina Central, que foi após 300 a.C. Antes da chegada dos europeus, a América do Norte ela era ocupada por centenas de grupos nativos que eram falantes de mais de 300 línguas diferentes. Então era uma linguagem muito vasta, muito diversa. E entre os mais lembrados, que povoaram o território desde o Atlântico até o Pacífico estavam os Cherokees, os Iroqueses, os Comanches e os Apaches, dentre eles. E com a chegada dos europeus, houve uma diminuição progressiva da população de origem nativa da América do Norte. E só recentemente ocorreu a reversão dessa situação, voltando uma parte da população nativa a crescer. E os primeiros agrupamentos humanos das Américas tinham como base de subsistência
a caça, a pesca, a coleta de frutos e de raízes, e em alguns casos isolados, as atividades agrícolas. E a gente tem, né, alguns registros muito antigos dessas sociedades em sítios arqueológicos aqui no Brasil, que são as pinturas rupestres do Brasil. E aí, a partir disso, né, consegue ver que eles já tinham uma linguagem desenvolvida, eles já tinham um entendimento com o meio, eles já queriam se comunicar com o meio que eles estavam vivendo. No Brasil, né, a gente teve grupos de caçadores-coletores que estiveram presentes em todo o território e guardavam muitas diferenças culturais entre si, diferenças culturais entre os humaitás, os umbus, os itararés e os taquaras. E dentro disso a gente tem os povos, né, tupis guaranis, que eram aqueles povos que estavam envolvidos, né, classificados por meio da sua cerâmica, né, que há cerca de 900 anos registrava um vestígio desses povos tupis guaranis migrados da Amazônia e que se fixaram no litoral e nos vales dos rios do Planalto Meridional. Na região amazônica, né, os habitantes desenvolveram a confecção de objetos feitos de pedra e posteriormente de cerâmica desde 5.000 anos, ou seja, a cerâmica produzida na atual cidade de Santarém foi classificada como cultura Santarém. Por volta do ano 1000 sobressaiu a cultura marajoara, como aponta, né, os vestidos que eles tiveram uma cerâmica que tinha característica policrômica. O que é policrômica? Uma característica de muitas cores, que era produzida com muitas cores. Também tivemos, né, a tradição Aratu-Sapucaí, que foi examinada em localizações de São Paulo, Mato Grosso, né, de Goiás. E também a tradição guarita, que foi desenvolvida por grupos de humanos na região do Baixo Rio Negro, no Amazonas, a partir do ano 1000, destacando, né, por causa dos objetos cerâmicos que eram usados em cerimônias e em ritos, como principalmente os ritos de sepultamento. Ainda, né, envolvendo os europeus, que a gente falou anteriormente, né, aqui os europeus chegaram e encontraram um quadro de expansão dos grupos tupis guaranis, e aí eles conquistaram, né, esses tupis guaranis, eles conquistaram e dizimaram povos caçadores-coletores, como por exemplo os povos sambaquis, e ocuparam a maior parte da costa litorânea da região que viria a ser o Brasil. Então, antes, nessa costa, tinham outros povos, e os tupis guaranis, eles exerceram seu poder, eles conseguiram sobressair e ocuparam a maior parte desse litoral. Depois de milênios, né, de ocupação do continente americano, desenvolvendo as mais diversas organizações culturais, sociais, né, deu-se um encontro entre as populações ameríndias e a nova leva dos conquistadores. E aí a gente teve a chegada dos europeus no século XV, que iniciou o processo de destruição das populações americanas, embora muitos dos elementos das suas culturas tenham sido incorporadas às culturas miscigenadas que se formaram a partir do contato dos europeus com os ameríndios. Então, nisso a gente teve uma miscigenação. Por exemplo, os conquistadores europeus, né, também tomaram conhecimento da batata, por exemplo, que era originado da região dos Andes, da região andina, e do milho, que era cultivado inicialmente na Mesoamérica, e hoje são bases, né, o milho é uma das bases da alimentação mundial. Aqui eu também coloquei, né, outro fluxograma que relaciona o povoamento do continente americano, as hipóteses sobre esse povoamento, as civilizações e as evidências arqueológicas das culturas sul-americanas. E aí agora vamos dar entrada à Idade Antiga. Então, gente, a primeira civilização dos tempos antigos que a gente vai ver vai ser a civilização mesopotâmica. Dá para ver aqui certinho onde ela está, nessa parte rachurada aqui, onde está a Mesopotâmia, dentro da área do Crescente Fértil, né? Então, ela situa-se no Oriente Médio, entre os rios
Tigre e Eufrates, né, na região conhecida como Crescente Fértil. E esse nome ele já sugere, né, tratar-se de uma região fértil, embora fosse uma região localizada em meio a montanhas e a desertos. E quanto à organização socioeconômica, existia grandes semelhanças entre a organização mesopotâmica e a organização egípcia, que a gente vai estudar mais a seguir. No entanto, a gente tinha muitas diferenças de caráter físico e geográfico que eles podem ser destacados, né? Olha, para vocês terem ideia, o Egito ele vivia em um relativo isolamento geográfico e isso possibilitou que o Egito tivesse longos períodos de estabilidade política. Já a Mesopotâmia, né, ela é ainda hoje uma planície aberta a invasões por todos os lados. Além disso, né, o regime de cheias do rio Tigre e do rio Eufrates não é tão regular como o regime do rio Nilo, que era lá do Egito. Por isso, são frequentes, né, inundações muito violentas e até períodos de seca na região que é banhada por eles. Os primeiros vestígios, né, de sedentarismo humano na Mesopotâmia datam de aproximadamente 10.000 a.C. e com o crescimento populacional e dos primeiros núcleos urbanos da região, desenvolveu-se um sistema hidráulico muito complexo que tornou possível a drenagem de pântanos e a construção de diques e barragens. Para quê? Para evitar inundações e armazenar água para aquelas épocas de seca, né? O sucesso dessas atividades levou à formação de grandes cidades com mais de 1.000 habitantes por volta de 4.000 a.C., como a cidade de Uruk. E essas cidades, elas tinham principalmente uma função militar, que era a função de proteger a riqueza gerada pela agricultura e, ao mesmo tempo, de exercer o controle político da população regional. Então, temos, né, a evolução política do povo da Mesopotâmia, né? E no fim do período neolítico, diversas cidades já tinham sido criadas na Mesopotâmia e todas elas eram cidades autônomas e habitadas pelos sumérios, né? E aí, a partir disso, essas cidades eram governadas pelos patesses, né, que eram um misto de chefes militares e sacerdotes que exerciam controle sobre a população, cobrando impostos e administrando aquelas obras hidráulicas que eu tinha falado anteriormente. Esses sumérios eles chegaram a estabelecer relações comerciais com povos vizinhos, tanto na direção oeste, indo para aquela parte do mar Mediterrâneo, como na direção leste, rumo à Índia, né? E aí, a partir disso, desenvolveram a escrita cuneiforme para poder registrar as suas complexas transações econômicas, as transações econômicas que eles faziam com esses povos vizinhos. E por volta de 2400 a.C., o povo acádio, né, que já vinha se introduzindo na região havia algum tempo, esse povo dominou a Mesopotâmia. A partir disso, o rei Acádio, né, o Sargão I, ele unificou as regiões centro e sul, submetendo os sumérios e, ao mesmo tempo, incorporava a sua cultura. Porém, né, contínuas invasões estrangeiras, elas inviabilizaram a permanência do Império Acádio, que acabou desaparecendo por volta de 2100 a.C. E a partir do século XIX a.C., com os invasores amoritas, né, firmou-se uma nova tentativa de unidade da região, originando o primeiro Império Babilônico. Com o rei Hammurabi, a cidade da Babilônia, a capital, transformou-se em um dos principais centros urbanos e políticos da antiguidade. O império ele abrangia a região que se estendia do Golfo Pérsico até aquela parte da Síria, que vocês vão ver. Tem lá no mapinha. Com Hammurabi foi organizado um código de leis escritas que foi tido como um dos mais antigos que se tem notícia, que é o chamado Código de Hammurabi.
Ele determinava, né, penas para aqueles delitos domésticos, para os delitos comerciais, que eram ligados à propriedade, à herança, à escravidão e a falsas acusações, sempre baseadas naquela lei do talhão. O que é essa lei do talhão? Ela pregava o princípio do olho por olho, dente por dente, que a gente ouve falar hoje, do olho por olho, dente por dente. Então, isso vem lá da época da Mesopotâmia. E a pena, né, seria, na medida possível, semelhante ao delito cometido, embora essa pena pudesse variar conforme a posição social que você tivesse, conforme a posição econômica da vítima e do infrator. Para um ladrão, por exemplo, a pena era ter uma das suas mãos cortadas, independente. Ao declínio, né, do Primeiro Império, seguiram-se invasões de diversos povos, chegando alguns a exercer eventualmente o controle da região. Os assírios, por exemplo, eles tornaram-se conhecidos pelo seu forte caráter militar e pela violência ao tratarem os prisioneiros de guerra. Já os caldeus, né, os fundadores do Segundo Império Babilônico, eles ficaram famosos pelas seguidas conquistas e pelo governo de Nabucodonosor, que com suas obras urbanas na Babilônia ficou reconhecido. E esse poderio não foi capaz de conter as tropas dos conquistadores persas, comandadas por Ciro I, que no século 6 a.C. fez com que a Babilônia fosse integrada ao Império Persa. Economia, sociedade e cultura na Mesopotâmia. Assim como no Egito, né, a Mesopotâmia teve como principal atividade econômica a agricultura. À frente das cidades emergiam lideranças com a responsabilidade de cuidar daqueles canais de irrigação, de cuidar da justiça e de cuidar da burocracia. Não havia, então, uma separação entre a vida prática, a vida do dia a dia e a vida religiosa. Ou seja, todos prestavam serviços aos deuses e à administração local, fazendo crescer o poder das duas principais instituições mesopotâmicas, que eram o templo, representado pelos sacerdotes, né, e o palácio pelos governantes. Cabia a elas, né, cabia a essas duas instituições a maior parte das terras, além de cuidarem também da tributação e dos excedentes agrícolas. Dessa maneira, a estrutura social ela baseava-se na existência de uma elite que tinha o controle, que controlava, né, a parcela da população que era submetida ao trabalho compulsório, caracterizando o domínio de todos os grupos sociais por meio de uma administração que era muito centralizada e de um governo despótico e teocrático, ou seja, associava-se a autoridade do governante à religiosidade. Quanto aos escravos, o seu número tendia a ser bastante elevado em certos períodos, principalmente durante o Império Assírio. E o comércio e o artesanato, eles tiveram significativo desenvolvimento pelos contatos com povos diversos, com a diversidade de povos que tinha ali naquela região. A religião mesopotâmica, ela servia de elementos entre a ligação entre a população e os governantes, né? Os sacerdotes, eles tinham uma importante função política e o governante era considerado um representante dos deuses. Diferentemente do que ocorria no Egito, como a gente vai ver mais adiante, ele era visto como uma divindade viva, uma representação dos deuses na terra. E esses povos da antiga Mesopotâmia, eles eram politeístas, né? Ou seja, eles adoravam vários deuses que representavam elementos da natureza. Acreditavam que os deuses eles habitariam os zigurates, que eram templos em forma de pirâmides e que podiam interferir em suas vidas, causando bem ou causando mal. Os povos mesopotâmicos destacaram-se na ciência, na arquitetura e na literatura. Observando o céu, por exemplo, os sacerdotes eles desenvolveram o princípio da astronomia e da astrologia. Os zigurates, né, que além de moradia dos deuses e função de abrigar
celeiros e oficinas também eram verdadeiras torres, como por exemplo essa torre aqui, que era uma torre de observação dos céus, que possibilitaram cálculos do movimento dos planetas, dos movimentos da estrela e posteriormente a elaboração de sofisticados calendários. Foram esses mesopotâmicos que elaboraram o calendário dividindo o ano em 12 meses e a semana em 7 dias, cada um dos quais dividido em 2 períodos de 12 horas. Então, um dia em 2 períodos de 12 horas, que os dois dariam 24 horas, que é o que a gente tem hoje. E os mesopotâmicos desenvolveram ainda os cálculos algébricos, dividiram o círculo em 360 graus, calcularam as raízes quadradas e cúbicas. A sua arquitetura introduziu o uso de arcos e a decoração em baixo relevo. Já na literatura, eles criaram poemas e narrativas épicas, como epopeias, muitas vezes sobre os dilúvios, sobre as secas que eles tinham lá naquele período. Então a gente vai ter o Egito, com a civilização egípcia, que estava instalada no extremo norte da África, em região desértica, e essa civilização egípcia floresceu às margens do rio Nilo, beneficiando-se com o regime de cheias. As abundantes chuvas durante certos meses do ano nas nascentes do rio provocaram o transbordamento de suas águas e o consequente depósito do humus fertilizante naquelas margens estreitas que tinha do rio Nilo. E aí, a partir disso, ao final do período das cheias, o rio voltava ao seu leito normal e as suas margens ficavam naturalmente fertilizadas, tornando possível a riqueza da agricultura. Contudo, diante do aumento populacional no período neolítico, tornaram-se necessárias obras hidráulicas como a construção de diques e de canais para fazer o cultivo agrícola. Alguns estudos e pesquisas arqueológicas, que a gente tem, e históricas, apuraram que a organização do trabalho às margens do rio Nilo, fez com que a construção de diques e de obras fosse realizadas inicialmente pelas coletividades locais e regionais conhecidas como os nomos, e mais tarde ficaram a cargo de uma estrutura governamental, uma estrutura mais complexa. Estima-se que uma das primeiras cidades surgidas na região do rio Nilo foi a cidade de Madi, mais ou menos em 3000 a.C., em que estudos arqueológicos no sítio, que fica ali mais ou menos 15 quilômetros ao metro sul dessa cidade, indicavam a evidência de abrigos e de cabanas que eram estruturas administrativas, de silos, então demonstrava que ali tudo tinha uma estrutura muito complexa, uma estrutura muito organizada, E também tinham locais de sepultamento, porque a gente vai ver mais posteriormente que eles se importavam muito com essa questão da morte. Foram encontrados ali naquela região cobre, betume, grãos, que eram utilizados como produtos de trocas comerciais na antiguidade. E essas evidências, elas demonstram, que a sociedade era organizada e hierarquizada e que isso levava a crer que Madi foi um importante centro comercial ali no Egito. E esse cobre, ele era utilizado na fabricação de diversos objetos, e o betume ele era muito valorizado por atribuírem a ele poderes curativos, além de ser utilizado também na mumificação, que era algo muito importante para os egípcios naquele período. Outras cidades que surgiram no mesmo período de Maade, também no Vale do Rio Nilo, foram a cidade de Herancópolis e Nacada, que ficam próximas uma da outra e se tornaram muito importantes nas relações comerciais com as vilas vizinhas, Acreditava-se que Nacada se desenvolveu como núcleo urbano por causa da sua associação com o culto religioso ou com o santuário, tornando-se o centro de ligação entre as vilas, provavelmente organizadas em torno de clãs de pessoas, Era o espaço da troca de excedentes de comida e das atividades comerciais entre os aldeões próximos.
Assim, deve ter ocorrido, né, uma série de outras cidades que iam surgindo naquela parte do vale do Rio Nilo, estabelecendo-se em terras férteis e relacionando-se com os centros urbanos próximos. Entre as cidades egípcias, né, Ábidos se tornou um centro importante ao dominar uma grande região no delta do Rio Nilo, 2 séculos antes da cidade de Mênfis, que é o atual Cairo, tornar-se a capital do Egito quando houve a unificação. Vários estudiosos do Egito Antigo apontam que o Estado egípcio foi precedido por intensa urbanização e por atuação dos nomarcas, que eram chefes dos nomos que estavam relacionados à expansão das atividades agrícolas. E essa expansão das atividades agrícolas, graças às obras de irrigação, às obras de drenagem e às seguidas disputas, né, regionais, contribuíram para a fusão dos nomos, originando por volta de 3.500 a.C., originando 2 reinos, né, o reino do Alto Egito ao sul e do Baixo Egito ao norte, na região delta do Rio Nilo. Séculos depois, perto de 3.200 a.C., se deu a unificação do Estado egípcio, que foi o primeiro reino unificado de que se tem conhecimento na história. E a sede inicialmente foi na cidade de Tínis e mais tarde em Mênfis. E ao que parece, foi um chefe do Alto Egito que uniu 2 reinos, subordinando os reinos ao primeiro faraó. Então, ele subordinou, unificou e tornou-se o primeiro faraó. A partir disso, a gente tem a economia, a cultura e a civilização, como isso se dava na civilização egípcia. Dentre, né, a economia egípcia, ela apoiava-se principalmente na servidão coletiva, em que os camponeses eram obrigados a realizar grandes obras de irrigação, que eram coordenadas pelo Estado, além de construir depósitos de armazenagem, templos, palácios e monumentos funerários. O trabalho era feito quase sempre nas épocas da cheia do Rio Nilo, quando as atividades agrícolas eram interrompidas temporariamente. O Egito ele era um grande produtor de cereais, em especial o trigo, o algodão, linho e o papiro. Os egípcios, né, também criavam animais como cabras, carneiros e gansos, e o rio oferecia uma possibilidade de pescar. Praticava-se, né, o artesanato e a produção de tecidos e vidros, e a indústria de construção naval também era significativa. A indústria era bem considerável. A organização da sociedade egípcia era bastante rígida. Com o início do período dinástico, né, na história egípcia, o Império Egípcio, a partir da unificação, o faraó ele passou a concentrar todos os poderes e a maior parte das terras, sendo considerado um deus vivo. Configurou-se assim uma monarquia teocrática, em que o governante se impunha como senhor supremo do Egito, exercendo o papel de chefe de um estado centralizado. Controlava a economia do país com funcionários que administravam templos, terras, homens, barcos, rebanhos, cobravam tributos e faziam trabalhos. Embora os nomarcas, que acumulavam grandes riquezas e tinham importante poderio regional, tenham, em alguns momentos, disputado esse poder com os faraós, eles acabaram passando a atuar como representantes do poder central, administrando aldeias e cidades, arrecadando impostos e cumprindo as decisões que o faraó decidia. O faraó, então, tinha uma decisão e eles iam lá fazer com que elas fossem acatadas. Logo abaixo desses nomarcas, na hierarquia, vinham os sacerdotes, os grandes burocratas e os chefes militares, e em seguida vinha a baixa burocracia, que era, né, composta pelos escribas, conhecedores daquela escrita hieroglífica e responsáveis pelos registros administrativos. Nessa camada intermediária figuravam também os comerciantes, né, que ganhavam mais expressão no período conhecido como o período do Novo Império, que foi iniciado com o fortalecimento do Egito após a expulsão dos Hicsos, que dominaram boa parte da região antes de 1580 a.C.
A base da sociedade egípcia era formada por uma grande massa de camponeses. E os camponeses e artesãos, eles tinham que pagar tributos e servir ao faraó por meio do trabalho compulsório em campos, oficinas, minas e até obras públicas. Eventualmente também haviam escravos, capturados em guerras, e embora essa categoria social não tivesse grande importância no sistema econômico egípcio. A religião egípcia foi muito importante para a manutenção da ordem existente e, portanto, do domínio dos camponeses pelo Estado. O culto era politeísta, resultando na diversidade de nomos que eram fundidos. E aí, a partir disso, deu origem à civilização egípcia. Dentro disso, tinham vários deuses, que são esses deuses que eu coloquei o nome aqui. Com o faraó Amenófis, 4 a.C., foram realizadas profundas reformas de cunho político-religioso. Alguns templos foram fechados e bens foram confiscados, valorizando o culto monoteísta ao deus Atum, representando, porque esse deus era representado pelo círculo solar, em lugar do politeísmo que já era tradicional, que era centrado principalmente no deus Amon-Ra. Então mudou-se a figura do rei. O próprio faraó teve até seu nome mudado também para isso, que no significado, no nome que ele mudou, se tornava aquele que adora Atum, o deus atual. E foi fundada uma nova capital próxima a Tebas, chamada de Akhetaton, que significava horizonte do disco solar. A longo prazo, porém, essas reformas elas não vingaram, ao que parece, por causa das crenças tradicionais e da impopularidade da nova religião. Com a morte de Amenófis IV e a sucessão por Tucanamon, a religião tradicional politeísta foi restabelecida. Com os egípcios, como os egípcios eles acreditavam em vida após a morte, no retorno da alma ao corpo, e cultuavam aos mortos, eles desenvolveram técnicas de mumificação de modo que fossem conservados os cadáveres. Os corpos ficavam no túmulo junto com tudo aquilo que seria utilizado no retorno à vida, como alimentos, como utensílios, joias e objetos pessoais. No caso dos faraós, os corpos mumificados eles ficavam protegidos pelas pirâmides, que eram imensas construções repletas de passagem e câmeras para impedir que fossem saqueadas. As técnicas desenvolvidas para a construção dos templos religiosos e funerários, como as pirâmides, por exemplo, e de obras hidráulicas, por sua vez, significaram um grande avanço da arquitetura e da engenharia. O interesse em ciência demonstrado pelos egípcios foi bastante claro em seus estudos pela astronomia e resultaram na criação de um calendário solar composto de 12 meses e 30 dias. Em relação às artes, não se pode negar a conotação religiosa que a arte egípcia tinha. A pintura egípcia era destinada à representação de deuses, faraós e da nobreza geral e caracterizava-se pela falta de perspectiva. Tudo era representado no mesmo plano, sem ideia de profundidade. Na escultura, muitas vezes, a gente tinha esculturas monumentais e as linhas eram rígidas e perfeitamente simétricas. Na literatura, a gente tinha o cultivo da poesia, que era uma das peças mais famosas que já tivemos, que chama O Hino ao Sol, que tem um texto muito claro falando sobre o papel da arte para reforçar as relações de poder que eles tinham naquela época. Dentro da escrita egípcia desenvolveram-se 3 formas: a forma hieroglífica, que é considerada sagrada, mais antiga e composta por mais de 600 caracteres, a hierática, que é uma simplificação da hieroglífica, e a demótica, que é mais recente e popular, formada por cerca de 3.500 sinais. Os períodos da história egípcia. A história egípcia ela foi dividida em 3 grandes períodos, que é o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império.
Em seus quase 3.000 anos de história de revoltas, né, conquistas e invasões estrangeiras, o Egito foi governado por os faraós de 26 dinastias, e o declínio final desse império se deu com a invasão dos persas em 525 a.C., comandados, né, pelo filho de Ciro, o rei de Pérsia, e os persas derrotaram os egípcios na Batalha de Pelusa e conquistaram definitivamente a região. A partir daí, o Egito foi dominado por vários povos durante pelo menos 2.500 anos, tendo se tornado sucessivamente província do Império Persa, território ocupado por macedônios, por romanos, por árabes, turcos e finalmente pelos ingleses. Essas últimas invasões, como a gente vai ver, tiveram grandes efeitos sobre a cultura egípcia, sobretudo o domínio macedônico, que abriu caminho para as ideias gregas ali no Egito. E esse domínio ele instaurou no Egito uma dinastia de ordem macedônica chamada Ptolomaica ou dinastia Lástida, a qual pertenceu a tão famosa Cleópatra, que teve uma história muito famosa no tempo antigo e ocupou o trono entre 51 a.C., depois da morte do pai Ptolomeu, e nele permaneceu até sua morte em 30 a.C. O filho de Cleópatra, com o ditador romano Júlio César, foi o último rei ptolomaico. Depois desse período, o Egito caiu sob o domínio romano e mais tarde sob o domínio árabe. Esses domínios que introduziram elementos culturais cristãos e muçulmanos, respectivamente. Aqui eu coloquei mais um fluxograma para entender melhor, para vocês, quando eu mandar o material, vocês conseguirem ler direitinho e conseguir gravar as ideias, né, os pontos principais dessa aula da parte sobre o Egito. Agora a civilização dos hebreus, dos fenícios e dos persas. Esses povos, né, eles estavam ali situados na região do Crescente Fértil, nas ricas terras encontradas nas margens dos grandes rios Nilo, Tigre e Éufrates, e possibilitaram não apenas o desenvolvimento das civilizações egípcia e Mesopotâmia, mas também de alguns povos vizinhos, como esses povos aqui, que aproveitaram-se das riquezas daquelas. Os hebreus, primeiramente. O povo hebreu, né, se estabeleceu na Palestina, na região do atual território de Israel, às margens do Rio Jordão, e destacavam-se por terem sido o primeiro povo a adotar o monoteísmo ético, que era a religiosidade em que existia só um Deus e que exigia um comportamento ético dos homens, ou seja, exigia que houvesse uma maneira, um trato, uma convivência de maneira ética e correta e justa. O monoteísmo ético está na base hoje de várias religiões, entre elas os judeus, os cristãos e os muçulmanos. O estabelecimento, na Palestina, como eu tinha falado, gerou a agricultura e o pastoreio, que, embora com grandes dificuldades pelo clima seco, conseguiram ter êxito, conseguiram ficar ali. Os primeiros hebreus que ocuparam a região por volta de 2000 a.C. tinham origem semita, com os cananeus que já habitavam a região e mais tarde foram derrotados pelas tribos hebraicas. Muitas daquelas informações que a gente dispõe sobre os hebreus são provenientes da Bíblia, mais especificamente da parte lá do livro do Antigo Testamento, em que na Bíblia os dados históricos eles misturavam-se com relatos místicos e religiosos envolvendo os principais personagens da história antiga hebraica numa aura de mistério e religiosidade. Os estudos linguísticos e arqueológicos e os textos não bíblicos dialogam com essas representações bíblicas. O primeiro grande líder hebreu, segundo a tradição, foi Abraão, que foi considerado o primeiro patriarca. Ele pregava uma nova religião monoteísta, que logo se tornaria o elemento unificador do povo hebreu. O Deus único, o Javé, também teria prometido a ele e seus descendentes uma terra onde
leite e mel, de acordo com a Bíblia, e Abraão foi sucedido pelos patriarcas Isaac e Jacó. Dos herdeiros do Jacó, descenderam os grupos familiares chamados das 12 tribos de Israel, que foram muito famosos. Segundo os relatos bíblicos, os hebreus ocuparam a cidade de Jericó e, divididos em tribos, passaram a nomear juízes para combater, os filisteus que ocupavam o litoral da Palestina. Entre esses chefes guerreiros, destacavam-se vários, que tentaram promover a união das várias tribos que ali existiam. Após uma provável instalação dos hebreus na Palestina, ocorreram várias tentativas de unificar essas tribos em um reino único, mas essa unificação só ocorreu com a liderança de Saul em 1010 a.C., considerado o primeiro rei dos hebreus. Para os cultos, a gente teve construído o Templo de Jerusalém, que é conhecido como o Templo de Salomão, na capital hebraica. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia até então, no século IV a.C., ele invadiu, teve responsável por algumas invasões estrangeiras, e depois de saquear Jerusalém e destruir o Templo de Salomão, ele levou um grande número de habitantes do reino de Judá como escravos para essa parte da Mesopotâmia. E com a invasão da Pérsia à Babilônia, em 539 a.C., os hebreus escravizados foram libertados e puderam retornar à Palestina, embora politicamente, eles fossem submetidos aos persas. Os últimos invasores da Palestina na antiguidade foram os macedônios, a seguir os romanos, E a resistência à ocupação romana em 70 d.C. foi reprimida brutalmente. Jerusalém, a gente tem que lembrar que ela foi destruída e os hebreus se dispersaram por outras regiões. Esse movimento ficou conhecido como a diáspora e se estendeu por centenas e centenas de anos. Os fenícios. A Fenícia, ela situa-se no litoral da Síria, no norte da Palestina, e onde se localiza atualmente aquela parte do Líbano. Foi ocupada antes de 3000 a.C. por povos semitas que, além de desenvolver a agricultura, com o cultivo de cereais, de videiras e oliveiras, teve também como atividades a pesca e o artesanato, destacando-se o comércio marítimo. A possibilidade de adquirir excedentes agrícolas do Egito foi um grande estímulo para que essa atividade comercial acontecesse, Os povos fenícios, eles estavam organizados em cidades-estados, como Bíblia, Sidom, Tiro, e na Fenícia, as cidades-estados eram chefiadas por uma elite mercantil e proprietária das embarcações, constituindo uma talassocracia, ou seja, um governo centrado no domínio político marítimo. Então, eles tinham um domínio marítimo. Os fenícios, eles chegaram a estabelecer rotas mercantis por todo o Mediterrâneo e até no litoral atlântico do norte da África. Instalaram povoados em várias regiões do Mediterrâneo que eram verdadeiros entrepostos comerciais, como Cartago, no norte da África. No contato com vários povos que era propiciado pelas relações mercantis, os fenícios eles conheceram várias culturas e artes, técnicas e descobertas, tornando-se assim depositários do conhecimento de muitas regiões, religiões e povos, e ao mesmo tempo deram contribuições originais à humanidade, sendo as principais delas o alfabeto fonético simplificado, composto de 22 letras, que incorporado pelos gregos e romanos serviu de base para o alfabeto ocidental atual, para o alfabeto que a gente tem atualmente. Os fenícios desenvolveram a astronomia associada a técnicas essenciais de navegação e a matemática ligada às necessidades que eles tinham nos comércios. As diversas cidades e estados, elas cultuavam vários deuses, e associados ao sol que a gente tinha, associado à simbologia da lua, que representava várias coisas, entre elas a fertilidade.
Já a gente tinha outros povos, né, que ocupavam o Planalto iraniano, que era a região chamada pelos gregos de Pérsis ou Parsa, que atualmente é denominada Pérsia, que era usualmente denominada Pérsia, não Pérsis ou Parsa mais. Eles produziram uma civilização responsável por um dos maiores impérios do mundo antigo, e apesar da pobreza do solo, o Planalto iraniano foi ocupado desde o sexto milênio antes da era cristã, recebendo grandes levas de populações indo-europeias, e esse território ele foi unificado por Ciro I, que era um rei persa, que submeteu os povos vizinhos, os medos, procurando expandir os seus domínios, e os persas invadiram a Mesopotâmia, a Palestina e a Fenícia e chegaram à Ásia Menor no Ocidente e à Índia. Então os persas, como a gente pode ver, eles tinham um grande poderio, eles tinham um poder militar muito grande, né? Cambises, né, que era o filho do Ciro I, ele atacou o Egito, conquistando o Vale do Nilo, né? O Vale do Nilo, após a vitória na batalha, uma batalha chamada Batalha de Pelusa, que eu falei anteriormente. E contrariando as regras de tolerância do seu pai, porque o Ciro, ele era muito tolerante. O Cambises, ele deu início a um período de centralização autoritária e de submissão dos povos que eram conquistados. O período de maior florescimento persa ocorreu no reinado de Dário I, que dividiu o império em províncias, né, as satrapias, e os sátrapas eram encarregados de cobrar impostos em nome do imperador e eram fiscalizados, por sua vez, por inspetores oficiais conhecidos como as pessoas que eram olhos e ouvidos do rei. Dário também mandou construir estradas que ligavam os principais centros urbanos do império, criou um eficiente sistema de correios para o maior controle das províncias e implantou uma unidade monetária chamada de Unidade Monetária de Dárico. No Império Persa, assim como em outros povos, né, da Antiguidade Oriental, a população estava submetida à servidão coletiva e prestava serviços obrigatórios ao Estado. O comércio ele era realizado por povos subjugados, como os fenícios, babilônios, hebreus, e a burocracia ela era formada pelos sátrapas, né, que eu tinha falado, e pelos sacerdotes, que tinham importância muito grande na sustentação do poder imperial. O poder do imperador era garantido pelo seu numeroso exército, mantido com propósitos de expansão, propósitos expansionistas, tanto que vocês viram, eles invadiam várias áreas ali, né, anteriormente onde a gente estudou. E a existência desse exército, porém, não impediu que houvesse o fracasso dos ataques feitos por Dário I e seu sucessor, a Grécia. Durante quase todo o século V a.C., os gregos e os persas eles se enfrentaram em conflitos que se tornaram conhecidos como as Guerras Médicas, né? Nome que faz referência ao povo medo da Pérsia, ou Guerras Greco-Pérsicas. Em seu expansionismo, né, os persas haviam dominado as cidades gregas, né, que hoje é atualmente a Turquia, prejudicando o comércio da Grécia com o Oriente. E os gregos também lutavam pela independência dessas cidades. Os gregos viam a importância da independência dessas cidades. Esses conflitos deram início à época áurea da Grécia, vitoriosa nas guerras médicas, então a Grécia ganhou, e a desagregação do Império Persa. Mais tarde, todo o território persa seria dominado pelos macedônios. E apesar de ter incorporado muitos conhecimentos, né, de outros povos, como a escrita cuneiforme, de origem mesopotâmica, a cultura persa teve suas características próprias, como, por exemplo, a sua religião, que era basicamente dualista, fundada na crença em suas divindades antagônicas, a diferenciando o Deus do mal e das trevas com o Deus do bem e da luz. O imperador seria o representante do bem na terra em sua infidável luta contra o mal, o que mostra o forte vínculo que as pessoas tinham da religião com as estruturas de poder.
A religiosidade popular, entretanto, se distinguia da oficial e incluía várias divindades, muitas delas adotadas nos contatos com outros povos. Em geral, os persas também admitiam, a vida após a morte e o advento de um Messias à Terra, um Salvador que libertaria os justos, assim como na religião judaica. Os princípios dessa religião, chamava-se de zoroatrismo ou madeísmo, estavam ligados ao livro, à escrita sagrada, ao livro sagrado, que teria sido escrito por um personagem lendário, o Zoroastro, que era muito importante naquela fase lá que você tinha na Pérsia. Aqui eu coloquei mais um fluxograma explicando tudo, detalhando para ficar mais fácil para vocês. Por hoje é só. Essa foi a nossa primeira aula. Eu sei que foi uma aula extensa, uma aula cheia. Da próxima vez é porque essa parte, como são várias populações, é bom ter dado tudo junto. Na próxima eu vou dar as maiores, que é Grécia e Roma, que são bem detalhadas. E aí a gente finaliza essa parte de história antiga. Muito obrigada por hoje. Espero que vocês estudem bastante, que vocês tenham força, foco, ânimo, que vocês tenham saúde mental. Foquem na saúde mental de vocês, cuidem de vocês. Não se esqueçam que nenhuma matéria é mais importante que a outra. Muitas vezes a gente deixa de lado, vou deixar humanas de lado, vou deixar a linguagem de lado. Mas uma questão, às vezes, ela decide. Por décimos, às vezes, a gente passa ou não em uma universidade pública ou em uma universidade particular, onde quer que seja que a gente queira realizar o nosso sonho de ser acadêmicos, tudo bem? Beijinhos para vocês, qualquer dúvida, só mandar mensagem.